Essa parada, minha filha, tá vendo aí? Todo lugar é lugar e todo momento é momento pra gente falar e tratar do nosso dinheiro. A vida é bela, Isabela, sobretudo para aqueles que gostam de cuidar do seu dinheiro. Acho que encontrei no YouTube o melhor lugar para tratar e partilhar com vocês sobre a educação financeira da minha filha. A Isabela tem 15 anos e todos os dias ela é preparada para um futuro financeiro mais tranquilo. Fique conosco pelos próximos minutos que nós vamos tratar sobre a palavra provisionamento. Nós todos os dias conversamos sobre esse assunto, nós tratamos desse assunto e você vai ver como lidamos com ele. Esse problema apareceu quando a gente deu de cara com a palavra provisão. Por falar nisso, você sabe, minha filha, o que significa a palavra provisão? Segundo o dicionário, provisão é um conjunto de bens, um conjunto de artigos de consumo, uma reserva de alimentos. Gostaria que você guardasse essa palavra, reserva. Uma outra definição diz que provisão é um valor indefinido guardado por um tempo indeterminado. E você sabia que a provisão pode te livrar de um sufoco e garantir o teu dinheiro? É sobre esse assunto que o nosso papo se constrói. A conversa dessa semana é baseada no estudo do livro A Economia das Parábolas. Exatamente isso, minha filha, é importante, é interessante a gente perceber como que alguns versículos, eles tratam desse assunto, assunto que diz respeito à economia. Se você prestar atenção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o assunto mais tratado na Bíblia é sobre salvação. Como eles tratam dessa questão com profundidade e o aprimoramento da fé. O segundo assunto mais tratado na Escritura Sagrada é sobre um conjunto de valores que diz respeito a bens, dinheiro e riqueza. Interessante, minha filha, a gente perceber como que a Bíblia ela nos ajuda, nos auxilia a entender sobre essas questões e, sobretudo, sobre a prosperidade. E certa vez a gente falou sobre os impostos embutidos nas mercadorias. Falamos também sobre as compras parceladas e a dívida. Você lembra disso, minha filha? Não tem jeito, a gente tem que pagar os impostos que estão nas mercadorias, a gente tem que honrar com as nossas dívidas caso a gente cometa o equívoco de cair em uma dívida. Seja ela pequena ou grande, não importa, a gente tem que pegar essa dívida para negociar e saber se os juros cobrados são justos e se eles estão corretos. E eu te pergunto, você sabe o que é uma dívida? Por exemplo, uma pessoa que compra um apartamento financiado para pagar em 15 anos, essa pessoa está endividada? Não. Uma pessoa que comprou um carro para pagar em 5 anos, pagar as prestações em 5 anos, ela está endividada? Também não. Mas se essa pessoa atrasar, em ambos casos, atrasar uma única parcela, aí sim, ela começa a se colocar como uma pessoa endividada. Ela começa a nutrir uma dívida que cresce muito bem, muito saudável. Uma dívida impede a sua abundância, impede a sua prosperidade. Veja que se você ganha 5 mil reais e você deve R$1.000, na prática você vai trabalhar para ganhar apenas 4 mil reais. Veja, minha filha, eu não estou falando de uma dívida com os juros. Eu estou falando só dos R$1.000. Imagina se eu coloco 10% de juros em cima desses R$1.000, que é o nosso caso, o exemplo da nossa dívida. O que vai acontecer? Se você devia 1.000, agora você deve R$1.100. São juros que vão maltratar e martelar a tua dívida, dificultando a tua prosperidade. E mais ainda, se você pegar o tempo e aliar aos juros,
Aí, minha filha, ferrou tudo, porque você vai ter os juros compostos se multiplicando ao longo do tempo. E quanto maior o tempo, eu me refiro a meses, me refiro a anos, maior também será o tempo que você vai levar pagando essa dívida e com uma limitação financeira. E mais ainda, nós não podemos viver embaixo de dívidas. Pega a visão, minha filha, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Isso está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 7 e 8. Nos dias de hoje, a propaganda nos assalta com os gatilhos mentais. O consumo desenfreado e inconsequente, eles nos empurram às compras, nos empurram para as dívidas. Tem uma parte das pessoas que se endivida porque precisa de uma grana para colocar em algum tipo de negócio. Mas, por outro lado, minha filha, a maior parte das pessoas se endivida porque compra de forma impulsiva, compra de forma inconsequente. E a gente deve porque os bancos nos enlaçam com a facilidade do crédito e os altos limites do cartão de crédito. Se por um lado a gente tem o desejo, o fomento pelas compras, por outro lado nós temos a ferramenta perfeita dada pelos bancos para que a gente sacie o inconsequente desejo. Não tem jeito, minha filha, quem gasta mais do que ganha não tem como prosperar, não tem como progredir. E provisionar uma parte do seu salário é o que vai fazer com que você tenha uma tranquilidade financeira. E eu já te falei, essa é a combinação perfeita para quem quer viver sob o dilúvio das dívidas. E quem vai pagar essas dívidas? O próprio banco vai pagar essa dívida. É estranho, né? Quer dizer, você deve ao banco uma grana, o banco te empresta esse dinheiro para pagar a ele mesmo. Não é esquisito? Isso é uma coisa estranha, né? Pois é dessa forma que o banco vai fazer com que você fique presa eternamente a ele. E quando o cenário econômico nacional está meio esquisitão, o que os bancos fazem? Um provisionamento. Eles prendem o dinheiro e dificultam o crédito. Os altos juros cobrados, eles vão compensar o risco. E se você não pagar, esses mesmos próprios juros altos vão servir como uma espécie de garantia para esse empréstimo. Então, Isabela, veja que é nesse momento que a gente precisa aprender com os bancos. O que eles fazem nesse momento? Eles fazem um provisionamento. E é o provisionamento que vai salvar o teu dinheiro e te livrar de algumas dificuldades. Você lembra que eu falei para você guardar a palavra reserva? Pois muito bem, a Bíblia chama reserva de provisão. Algumas parábolas tratam desse assunto e mostram como isso é importante. É um valor que você tem de fácil acesso para você usar quando você tiver alguma dificuldade, quando você passar por alguma dificuldade. Minha filha, presta bem atenção, eu falei quando e não disse se você passar por uma dificuldade. Olha, é uma questão de tempo. Todas e todos nós vamos passar por um momento de dificuldade. E o sucesso na vida e nos negócios, eles dependem muito da capacidade que a pessoa tem de sobreviver aos tombos. Nós vamos fazer o seguinte, qualquer dia desses nós vamos conversar com alguns amigos que tiveram e têm sucesso na vida. Como que eles tomaram os tombos, quais foram os tombos que eles tomaram, quantas vezes eles se levantaram e como que eles seguiram em frente após esse tombo. É essa superação que vai te dar um sucesso na vida e nos negócios. Esse valor é uma reserva que você precisa ter para quando a dificuldade chegar. A gente não sabe quando essa dificuldade vai bater a nossa porta. E é nesse momento que essa reserva vai fazer esse papel. É nesse momento que um provisionamento
ele vai fazer efeito, ele vai amortecer a sua queda, vai amortecer o seu tombo e vai te ajudar a se levantar. E para a gente exemplificar isso, a gente tem dentro de um contexto algumas questões bastante pessoais. Por exemplo, a gente a gente comprou 3 passagens para Barcelona pela 123 milhas. Ela não pagou e a gente teve prejuízo. Depois a gente vendeu umas milhas, uma quantidade de milhas suficiente para a gente receber 7 mil reais, que é a mesma empresa. Eles não pagaram, conclusão, mais prejuízo. Depois disso, a gente quebrou o carro e para consertar custou mais 3 mil reais, mais prejuízo. E por último, eu quebrei a clavícula, ganhei uma licença longa e com isso perdi 70% do meu salário. Bom, tudo isso aconteceu no mesmo período, aconteceu ao mesmo tempo e foi aí que nós lançamos mão da nossa reserva de emergência. Todo aquele provisionamento que nós fizemos lá atrás gerou uma pomposa reserva que nos ajudou, nos deu tempo a reorganizar as receitas e as despesas. E o que justifica o nosso papo de hoje, minha filha, é ter a certeza de que uma reserva ela vai funcionar como um colchão para amortecer a nossa queda. Esse valor não é um valor intocável, mas é um valor que precisa ficar guardado para quando essa dificuldade aparecer. Se alguma dificuldade se aproximar de você, você tem como se defender com a tua reserva. E aí a gente pode concluir que uma dívida, ela é de inteira responsabilidade da gente. Entretanto, uma providencial reserva vai fazer com que você tenha uma vida financeira saudável. Paciência e humildade são 2 substantivos importantes que vão te dar uma enorme vantagem, uma vantagem emocional diante de outras pessoas. E eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque você é uma criança que lida com dinheiro. Um beijo, querida, e bora passear por aí!